Estive à beira do abismo, desanimado e inseguro e sem direção. Eu estive mal, procurando me encontrar e me pedia mais. A cabeça adoentada pela depressão. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, iniciando hoje com meu amigo Márcio Queiroz, grande Márcio Queiroz, cantor, compositor que está morando em terras lusitanas, lá em Portugal. 5 horas na frente da gente aqui, né, de acordo com vamos dizer assim, com o fuso horário. Lembrando a todos e a todas que a gente ontem teve o jogo do meu São Paulo e ele perdeu nos pênaltis pro Botafogo. Fazer o quê, né, meu São Paulo? Não deu. Fazer o quê, né? Fazer mais nada. Perdeu nos pênaltis, mas perdeu. É muito chato, mas a verdade é essa. Ele não avançou, apoio que devia ter avançado. Parabéns ao Botafogo do Rio de Janeiro pela vitória. A gente, pela madrugada, né, no plantão, a gente ouvindo algumas notícias, ouvindo algumas matérias, enquanto trabalhávamos, uma das frases que eu ouvi que é interessante a gente repetir aqui. Algumas pessoas pensam que o cargo de vereador é um cargo de prefeito, de governador, até mesmo de presidente da República. Uns pensam que o prefeito tem um poder sobrenatural, o poder de mexer em tudo na cidade. Esquece que a democracia é feita por, vamos dizer assim, por responsabilidades divididas. O vereador tem seu papel, o prefeito tem seu papel, o governador tem o seu papel, o presidente tem o seu, o judiciário tem o seu papel, ou seja, eu fico olhando às vezes alguns candidatos a vereadores e também a prefeitos a nível de Brasil, já que a gente tem acesso pela janela chamada internet, com certos discursos que eu acho que estão fazendo concurso, estão querendo concorrer à vaga, não de prefeito nem de vereador, mas de presidente ou de dirigente geral do mundo. Porque é preciso que nós saibamos aonde cabe cada coisa. Cada peça na engrenagem chamada democracia, ela tem um papel e tem a sua importância. Não é dizendo que não é importante, sim, cada um tem a sua importância. Qual é a sua importância como cidadão na sociedade? Qual é a minha importância? Ou seja, não existe ninguém sem importância. Todos nós temos uma importância. E para quem ocupa um cargo público, a sua importância também tem que ser vista. Não é querer você resolver o problema lá de Brasília e quando você mora em Japeri, por exemplo. É lógico que a gente que está aqui na classe de comentaristas ou comentadores da realidade, a gente pode muito bem iluminar a discussão, o debate e fazer pensar, mas resolver talvez não. Bem, isso é apenas uma observação. Algumas discussões, tipo a questão do aborto, a questão da segurança pública, a questão, vamos dizer assim, de ideologia de gênero e outras coisas mais, não são discussões de vereadores, nem tampouco discussões de prefeitos. Mas alguns estão buscando esse debate. Alguns estão caçando esse debate e busca esse debate como base para poder viver o seu dia a dia e conseguir também likes e voto. Isso é muito ruim para a política, é muito ruim para a democracia. Por se cada um souber o seu papel e fizer o seu papel bem feito, o país, a nação, nós estaremos melhor. E vamos nós para o Evangelho do dia, né? O Evangelho de hoje, o Evangelho
de Lucas, capítulo 9, versículo 7 ao 9, o evangelista Lucas hoje traz para a gente um relato de Herodes. Primeiro, hoje também celebramos São Cosme e São Damião. Ontem à noite, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, amanhã celebramos São Cosme e São Damião. Ah, mas não é dia 27? Era dia 27 até a reforma que a igreja fez, que aí mudou a data de alguns santos, entre eles São Cosme e São Damião. Dia 27, no conceito popular, mas de fato, liturgicamente é dia 26. Às vezes, algumas igrejas celebram os 2 dias, mas amanhã celebramos São Vicente de Paulo, grande santo da caridade. Hoje o santo das crianças, né, da doce, etc e tal. E quem estiver dando doce pode me mandar para mim, que eu ainda sou criança. Minha mãe acha que eu sou criança até hoje, então eu acredito nessas horas. Lembrando a todos que o evangelho de hoje traz Herodes. Primeiro, Herodes acreditava que Jesus tinha uma força sobrenatural. Ele, na sua posição de imperador, de rei, de responsável, no seu papel social, voltamos ao assunto, ele estava preocupado com o disse-me-disse. Às vezes ficamos preocupados com o disse-me-disse. Nós deixamos nos levar pelas fofocas. E aí começa a discussão para saber quem é que está fazendo o milagre. Quem é a pessoa por trás dessa liderança sem ser liderança? Jesus de Nazaré, ele não queria formar para si um grupinho fechado. Jesus sempre trabalhou com um grupo aberto, um grupo inclusivo. E nesse contexto, Herodes, ele queria, porque queria encontrar com Jesus, mas não queria perder a sua base. Muitos de nós, às vezes, alguns querem ser cristãos e até querem vir caminhar na igreja, mas colocam o seu trabalho, a sua posição, a sua situação e não vão encontrar-se com Jesus. Mas Herodes queria encontrar com Jesus não por causa de Jesus, mas por causa daquilo que ele ouvia falar, daquilo que alguém lhe comentava, daquilo que alguém lhe dizia. E ele tinha interesse em ver os milagres, ele tinha interesse em ver quem era esse tal de Jesus que fazia tantos comentários. Quase que Jesus era um influencer naquele contexto. Nós sabemos que Herodes e Pilatos são lideranças diferentes e Pilatos foi um dos que sempre sonhou se encontrar com Jesus. Uma das coisas interessantes é que todos os líderes do mundo, no contexto naquele espaço de tempo e de terra que Jesus vivia, Herodes e Pilatos e também os sumos sacerdotes, os poderes daquele contexto, queriam estar com Jesus, mas não tinham coragem de mudar a atitude. Às vezes eu e você, às vezes nós, queremos estar com Jesus, mas não estamos dispostos a mudar nossa atitude. Nós queremos, às vezes, caminhar com a graça de Deus, queremos que Deus seja manifesto em nossas vidas, mas nós não temos coragem de mudar nosso jeito de ser, nosso jeito de agir e também superar as demais situações da vida. Por isso, Herodes ficou frustrado, porque ele esperava por seu imperador que Jesus fosse atrás dele, por ser o rei, né? Jesus fosse ter com ele. Mas Jesus não estava aí para ele. Jesus era o camarada que almoçava e jantava e andava com aqueles que todo mundo desprezavam. Talvez ainda hoje a igreja precise voltar para esse contexto de olhar para os menos favorecidos. Nesse tempo de política, onde muitos candidatos se dizem cristãos, tomem cuidado. Ficamos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível.